E aí, meu amigo tricolor? E aí, minha querida amiga tricolor, raizeiros de todo o Brasil, São Paulinada do planeta todo, extremamente feliz depois de 4 jogos com a vitória de São Paulo. É claro, né? Poxa vida. A gente se preparou tanto aqui assistindo a partida, anotando tudo lá, papapá. Não tô gostando, tá mal, tá errado isso, tá errado aquilo. E aí, no finalzinho da partida, o Pablo fazendo aquele gol de centroavante raiz, né? Aquele gol meio sentado, meio caindo, que a bola bate meio no goleiro e vai entrando meio devagar. É isso aí. 3 pontos conquistados pelo São Paulo. Haja coração, né? Já renovei o meu estoque de Captopril aí, já vou renovar. Porque depois do que eu assisti hoje, eu sei que eu vou usar bastante ainda esse estoque. Mas enfim, o São Paulo, depois de 4 partidas, como eu falei, voltou a ganhar pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, o que está se tornando uma especialidade do São Paulo Futebol Clube. Que bom, menos mal que isso tenha acontecido, né? No ar, São Paulo Raiz com o Rony Altieri, agradecendo demais a participação dos amigos, o compartilhamento, as críticas, né? Quem concorda está anotando, quem não concorda está anotando também. A gente está tentando responder aí para todo mundo e fica muito feliz com a participação do amigo, com a receptividade, com o compartilhamento dos nossos vídeos, né? O canal crescendo aí cada vez mais. Repito, o meu muito obrigado para vocês todos. Enfim, existem algumas maneiras da gente ver o futebol, penso eu, claro, né? Existe uma maneira em que você é o melhor dos caminhos, é o sonho, é o São Paulo daqueles tempos de Tele Santana. Né? Você jogava bem e você ganhava a partida. Então, assim, era satisfação imensa. O São Paulo fazia grandes jogos e, além de fazer grandes jogos, ganhava. A segunda situação é aquela, muito do que aconteceu hoje, em que o time não joga bem, mas ganha. Ou seja, não é o melhor cenário, mas é o cenário possível. Ainda bem que ganhou. Ganhar soma 3 pontos, ganhar sobe na tabela, ganhar encorpa, né, a equipe, dá personalidade. Enfim, acontece um monte de coisa. A terceira possibilidade é você jogar bem demais e apanhar. Ou empatar, não ganhar, enfim. Né? Puta, o time jogou bem pra caramba, mas não conseguiu ganhar. Fica o alento, fica a esperança. E o pior cenário é você não jogar nada e apanhar. Meu Deus do céu, esse é o pior cenário, esse ninguém quer ver. O São Paulo hoje esteve no segundo cenário. Né? Não fez novamente uma grande partida. O pessoal já estava criticando, porque a gente vai acompanhando o jogo na rede social, nos grupos de WhatsApp, e você vai vendo os depoimentos, o nervosismo. É claro, paciência não existe mais na vida do torcedor são paulino. Pedir paciência é pedir alguma coisa que está fora, né? Completamente fora daquilo que hoje a gente consegue ter de sentimento. Não tem como, gente, pedir mais isso daí. Ah, precisamos de tempo, precisamos de paciência. Ou se for o Cuca que pedir o caso, precisa treinar a seleção do Tibete, amigo. Lá você vai ter tempo, vai ter tranquilidade, vai ter paciência. Aqui não, né? O São Paulo está fervilhando. O São Paulo vem de uma década de problemas seríssimos, de vexames e tudo mais. Portanto, não dá para ficar pedindo paciência e a torcida do São Paulo não tem mais. Paciência, artigo de luxo na prateleira do Morumbi. Mas enfim, o São Paulo estava fazendo uma apresentação, eu vou falar uma coisa para vocês que eu achei muito interessante. Eu gostei da escalação, né? Tudo bem, o time no papel é uma coisa, o time na prática é outra, mas assim, a escalação eu comecei a achar interessante. Eu achei o posicionamento que o Cuca deu na escalação uma coisa muito legal. E de repente, se ele conseguir, em curto espaço de tempo, fazer isso funcionar, eu acho que pode dar um resultado legal para o São Paulo. Eu vou dizer para vocês por quê. Eu gosto desse posicionamento do Juan Fran, né? Como um lateral e como um terceiro zagueiro. Possivelmente ele sabe fazer isso muito bem. Claro, Juan Fran tem que ser titular no São Paulo. Não espere de Juan Fran a inteligência, o cérebro do time, sair driblando todo mundo, fazer um gol para merecer placa. Não espere isso do Juan Fran. Mas espere do Juan Fran experiência, conhecimento, saber o que está fazendo. Afinal de contas, o cara foi treinado na Europa, o cara disputou pelo Atlético de Madrid grandes pelejas, né? Na história mesmo do Atlético. O cara é da seleção espanhola. Enfim, o cara tem um conhecimento. A gente não pode descartar esse conhecimento. A gente não pode subaproveitar esse conhecimento.
Então eu achei muito interessante essa colocação do nosso querido Juanfran na equipe. Agora o Cuca que se vira, não sei se ele vai jogar de lateral, se ele vai jogar, eu imagino que o Cuca vai repetir, mas se ele vai jogar no meio, no lugar do Luan, como um volante ali, um protetor de zaga, eu não sei. Eu imagino que o Juan tem hoje competência e gabarito para ser titular do São Paulo. E acho também que o Cuca já começou a acreditar que isso ele vai ter que resolver, certo? Isso foi uma coisa interessante. Outra coisa interessante é a formação do meio de campo. O São Paulo definitivamente, eu estou pedindo isso há anos para o São Paulo vai trabalhar no 4-4-2. Ele não vai querer falar que é 4-4-2. Ele vai falar que é 4-3-1-2, ele vai falar qualquer coisa. Ele não vai admitir que é um 4-4-2, o treinador de futebol ele é cheio dessas coisas hoje em dia. Pois bem, o São Paulo entrou no 4-4-2, por que que isso é importante? Isso dá mais posicionamento no meio de campo. É no meio de campo que se ganham os jogos. Né? A gente escuta isso desde que nasce, desde que acompanha futebol, a gente sabe disso. É no meio de campo que você ganha um jogo. Né? Se você povoar o meio de campo, se você garantir a posse de bola no meio de campo, o domínio no meio de campo, você possivelmente vai aumentar demais, vai potencializar as suas chances de ganhar a partida. Quando você povoa mais, povoa com habilidade, né, com criatividade, não existe dúvida que Dani Alves tem isso, não existe dúvida que o Hernanes tenha isso, talvez não tenha dúvida que o Tietê conheça um pouco disso. O problema do Tietê é ele desligar, né? Eu no segundo tempo, durante 30 minutos, fiquei procurando o Tietê, eu não achava ele. Fiquei procurando. Ah, Rony, você pega no pé do Tietê. Gente, eu não posso ter um jogador que liga, desliga, liga, desliga. A gente não pode ter um jogador assim no meio de campo, né? O meio de campo exige uma dinâmica gigantesca de comportamento, de atitude, de ação, que o jogador não pode se dar o luxo de eu quero desligar. Pof, parece um vagalume do meio de campo. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Então não pode. Só que essa formação, mesmo que ainda na prática, no jogo de hoje, não tenha dado certo, eu achei interessante o São Paulo ter começado dessa maneira contra um Botafogo. Me desculpe, não é desrespeito, né? Eu tô falando, não estou falando também bem do São Paulo. A gente sabe que o São Paulo não está bem perto daquilo que a gente quer, perto daquilo que a gente exige, né? É natural isso daí. Agora eu vou ser obrigado a falar, o pessoal essa semana, poxa vida, Rony, você desrespeitou o CSA, pelo amor de Deus, eu não desrespeitei ninguém, eu tenho um respeito gigante pelo CSA. Falar que o São Paulo não pode empatar em casa com o CSA, não é desrespeitar o CSA. É isso que o pessoal às vezes não entende. E eu vou falar agora alguma coisa, o torcedor do Botafogo de repente vai ficar bravo. O Botafogo tá pior que o CSA, gente. Ah, Rony, mas olha na tabela, eu sei que eu vou falar. Eu tô falando dentro de campo. O posicionamento do Botafogo hoje, gente, o São Paulo teve mais dificuldade com o CSA para jogar do que hoje com o Botafogo. Mesmo o Botafogo tendo mais posse de bola. Vocês podem ver no scout da partida, vocês vão notar isso daí. Mas enfim, né? O São Paulo começou bem, começou trocando bola, papapá, chegou no gol do Hernanes, boa jogada, lá uma triangulação, Toró, Reinaldo, Hernanes, e aquela batida tradicional do Hernanes, né? O ambidestro da bola, de canhota no cantinho, sem chance. E quando a gente achava, o Pablo vem, cabeceia na trave, meu Deus, já era 2-0 ali, praticamente você garantia a partida, mas não. 45 minutos, o jogador pega uma bola ali pela esquerda, meio despretensiosa, não sei se os jogadores do São Paulo acharam que já tinha acabado a partida, mas enfim, o cara entrou quase de bola em tudo lá e bateu no cantinho, né? Passeando, desfilando pelo meio campo da defesa. Muita gente chegou a culpar o Juanfran, e eu na hora do gol eu já tinha visto o seguinte, um jogador passa pelo Juanfran, e o Juanfran acompanha esse jogador, né? Claro que não sai correndo com ele, mas no jogo de corpo o Juanfran acompanha. Foi exatamente o que o rapaz que vai arrematar precisava para abrir esse espaço. A falha ali é de quem não acompanha esse jogador que passa pelo Juanfran. Porque o Juanfran estava na marcação do jogador que arrematou. Né? Você pode ver muito bem essa jogada. Ou seja, ele ficou sozinho para marcar dois jogadores. O que passou e deslocou e o que vai arrematar. Mas enfim, é um ajuste, é um detalhe que pode ser feito. Termina o primeiro tempo, o São Paulo vem para o segundo tempo, vem na pressão, vem no abafa, mas de novo, com pouca organização. Né? Muito passe perdido, muita chance de bola levada ao fundo ou entrando pelo meio perdida, muita oportunidade que o São Paulo poderia desenvolver
e terminar de maneira mais positiva, de maneira melhor, o São Paulo acaba jogando na lata do lixo e não usufruindo dessas oportunidades. É isso que dói, né, quando a gente está assistindo a partida. Essa perda frequente, ou do passe, ou da oportunidade, a hora que está na cara do gol, um cruzamento mal feito, uma jogada até bem trabalhada, termina num cruzamento mal feito, né? Um cruzamento bem feito termina num arremate ruim. Então, assim, o São Paulo não tem esse complemento para poder, de alguma maneira, transformar um volume de jogo mais acentuado do segundo tempo em gol praticamente, né? Enfim, o Cuca fez algumas alterações no time, tentou mudar um pouquinho a característica, aquela coisa toda, e o time realmente não estava se achando, e a gente preparando todas as críticas para fazer a respeito disso, e eis que Pablo, nosso salvador, né? No apagar das luzes, na bacia das almas, como diria o meu amigo Bolseiro, vai lá e faz aquele gol meio caindo, como eu falei, né? Meio enroscado, meio goleiro rebatendo, meio bola indo devagarzinho pro gol, meio quase na linha de impedimento, enfim, é isso daí, é gol de centroavante raiz, é gol do número 9 que a gente precisa ter ali jogando sempre, e se não tem o 9 tem que ter alguém que faça isso daí, né? No futebol é tão complicado, mas eu não faço essa função, aí o cara não joga mais, mas tudo bem. Foi importante essa vitória? É claro que foi, né? Eu faço aí uma analogia, a partida, ela foi café com leite gelado, velho, café com leite gelado, você para na padaria, dia da semana, 6 horas da manhã, aquela friagem, você fala, irmão, faz um café com leite aí pra mim quentinho, o cara vai lá, bota na xícara, coloca, você vai tomar e tá gelado, velho, meu Deus do céu. A partida do São Paulo foi café com leite gelado. Mas o resultado, os 3 pontos do São Paulo, meu pai do céu, é aqueles café do Starbucks, aquele copão, velho, né? Com chantilly, aquele café todo bonitão, aquele café gostoso, o ambiente, o espaço legal, aí eu fazendo propaganda pro Starbucks. Mas uma coisa foi o que o São Paulo jogou, outra coisa foram os 3 pontos, foi a vitória do São Paulo, importantíssima para as pretensões tricolores com relação ao andamento do contrato, do campeonato, desculpe, né? Então, assim, o São Paulo, de alguma maneira, ganhou, e isso é muito importante pro São Paulo nesse momento. Isso dá alento pro Cuca trabalhar um pouco mais, com a cabeça no lugar, a gente que tem sido tão crítico ao Cuca, não deixa de ser hoje, mas hoje o Cuca nos responde com 3 pontos, não importa a maneira que foi, né? Na verdade, o São Paulo precisa ganhar. Ganhando, cria lastro, ganhando, cria corpo, ganhando, cria personalidade, né? Agora a gente tem aí na quarta-feira, não tem mais uma semana de treinamento, talvez o Cuca não se complique mais porque não tem uma semana para treinar, a coisa fica mais prensada ali, o São Paulo que na quarta-feira pega o Goiás, de repente faz mais 3 pontos, cresce mais, evolui mais, cria mais corpo para enfrentar o Flamengo lá no Maracanã no outro final de semana, né? Então isso é muito importante para o São Paulo que faz mais um gol no apagar das luzes, já tinha feito com o Fluminense naquele pênalti do Daronco, no finalzinho da partida com o Reinaldo, voltou a fazer com o Reinaldo no último jogo contra o CSA, já aos 40 e cacetada, e hoje também, né? Praticamente a hora que a gente já estava fechando a porta, saiu o gol do São Paulo Futebol Clube, que legal, que bom, a gente tem mais é que comemorar a vitória do São Paulo, mesmo preocupado com aquilo que o São Paulo tem jogado, tá certo? Se joga esse futebolzinho que jogou e não ganha, meu pai do céu, o vídeo seria outro, a live seria outra, os comentários seriam outros, mas o futebol funciona exatamente desse jeito, né? O futebol funciona dessa maneira, e é assim que eu imagino que ele deva ser tratado. Eu vou comemorar os 3 pontos. Fico preocupado com o que jogou, mas vou comemorar os 3 pontos, porque, como eu falei, isso vai ajudar o São Paulo a crescer um pouquinho mais, vai ajudar o Cuca a enxergar o time melhor posicionado, né? Falta o ajuste para o Dani Alves, falta um ajuste, né? Ele não está conseguindo produzir aquele futebol que todos sabemos que ele é o protagonista por fazer, né? Na semana que vem, por exemplo, não tem o Hernanes, nós vamos precisar muito da criatividade do Daniel. Então, assim, o Cuca vai ajeitando esse time dessa maneira. Imagino eu que ele tenha encontrado um formato adequado, né? A defesa fica mais firme com o Juan Fran, fazendo essa dupla função, o terceiro zagueiro, ora o lateral,
O meio de campo fica também mais interessante com esse povoamento de qualidade, inclusive, né? E o ataque é aquilo, nós temos dois arietes, né? Dois frentistas ali, no caso, uma hora o Pato, que não é agora, mas que seja o Toró, que seja, mas sempre o Pablo ali centralizado, o Pablo que hoje quase fez aquele gol de cabeça, por exemplo. Né? Então assim, o São Paulo começa e a gente espera, e a gente tem muita esperança nisso, começa a enxergar um pouquinho mais um horizonte melhor. Né? O São Paulo que sobe na tabela, o São Paulo que vai agora a quarta posição com 35 pontos, não é? O time tem 9 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. A gente começa a lamentar já os pontos perdidos, são 8 empates, né? Seriam 24 pontos disputados que o São Paulo ganhou 8. Meu Deus do céu, 1/3 desses pontos, esses empates todos que o São Paulo teve na campanha. Tivesse aí 2 vitórias a mais e tínhamos colado já na liderança do campeonato. O São Paulo que hoje está a 7 pontos do líder, o líder que tem um jogo, né? Vamos torcer para o Rogério Ceni hoje segurar o líder onde ele está, né? Para que a gente possa, claro, cada vez mais encostar. Do time de hoje, Volpi extremamente seguro, gostei, como sempre, né? Cada vez mais seguro, o Volpi garantindo aquela função, muita seriedade, gosto do Volpi, aquela seriedade dele, ele olha, ele é determinado, ele chama atenção, ele está criando aquela personalidade de goleiro do São Paulo. Goleiro do São Paulo sempre teve e vai ter essa personalidade, que um dia teve José Poi, que um dia teve Valdir Pérez, que um dia teve São Sérgio, que um dia teve Zete, o grande mito. Meu Deus, Gilmar e Rinaldo e tantos goleiros bons que passaram, né, pela história do São Paulo Futebol Clube. O Volpi está adquirindo isso. Juan Fran já falei, muito interessante essa função dele. Arboleda bem, Bruno Alves bem, gosto dessa composição, né? O Bruno Alves é titular do São Paulo, ponto. Parou da aventura Anderson Martins. E o Arboleda joga muito mais quando não tem que se preocupar com o Anderson Martins. O Reinaldo, uma boa partida hoje, Reinaldo. Pegaram no meu pé, você fala do Reinaldo. Gente, eu pego no pé mesmo, porque eu quero que joga mais. Cada vez eu quero que joga mais. Eu sei que o Reinaldo tem futebol para jogar mais. É por isso que eu aperto e pego no pé dele. O problema do Reinaldo não é com a bola. O problema do Reinaldo é com o comportamento dele dentro de campo, né? Aquelas reclamações, aquela chateação, aquele nervosismo todo, aquela coisa que desvia a atenção dele para o jogo. Uma boa partida de Reinaldo hoje. Luan, bastante limitado, mas importante ali naquela proteção da zaga. Bumba meu boi, arroz com feijão, né, Luan? Assim que tem que ser. Hernanes, muito bem o primeiro tempo, o segundo tempo, tomou o amarelo, tá fora do jogo da quarta-feira, mas se movimentando bem, gostei de ti. Hernanes, uma boa partida, um golaço, parabéns, o Hernanes que é marca registrada em fazer gol no Botafogo, lá no Engenhão. E o Dani, que precisa ser ajustado melhor, como eu falei há pouco. Ainda falta aquele ajuste ali no meio, de um posicionamento melhor para o Dani Alves. Tietê é um jogador vagalume, acende, apaga. Mais apagado do que aceso, o Tietê se movimentou bem no primeiro tempo, no segundo tempo sumiu, né? A pergunta não era cadê o Wally, a pergunta era cadê o Tietê no segundo tempo, desapareceu da partida, se escondeu, eu não sei o que acontece com ele, né? O Cuca devia colocar nele aqueles aparelhinhos de dar choque, e o Cuca do banco dá um choque no cara para ver se o cara acorda, né? Na frente o Pablo, muito bem, eu gosto desse estilo centroavante, batedor, brigador, fominha muitas vezes, vai para cima, toma paulada, levanta, eu gosto desse estilo e eu acho que o Pablo vai dar muito pra gente ainda. E o Toró, eu não sei o que acontece com o Toró, talvez a oscilação do jovem. Entraram o Antony até entrou bem, mas continua chutando fraco, tem que treinar fundamento. Antony, vamos ficar até 20 horas lá chutando lá no CT, treinando para você ficar um jogador mais completo, né? Mas um menino esforçado. Igor Gomes também, né? Acabou indo para a partida, não fez muita coisa, mas enfim, claro, um tempo pequeno. E o Everton, famoso download de internet de escada, que realmente corre, roda, mas acaba não completando. Mas, hoje eu não vou ficar criticando o time, não vou ficar jogando tijolo, né? Vou jogar umas pedrinhas só, mas não vou jogar tijolo hoje não. Por quê? Porque nós trouxemos os 3 pontos e é o que mais importa. Agora sim, o bizarro da partida, né? O bizarro da partida, não tão bizarro, o Antony xingando lá o Pablo ou o Reinaldo, que acabaram pedindo a bola e ele quis bater pro gol, ficou bravo, xingou. É isso daí, é uma reação natural dentro de campo, lá fora eles se abraçam, se entendem e a vida é que segue. Mas assim, ficou uma coisa porque apareceu na televisão com, né, com um zoom, ele xingando lá o jogador do São Paulo, faz parte, isso a gente nem vai lembrar mais.
Mal pisado. Cuquinha levou cartão amarelo. Meu Deus do céu. Cuquinha está pendurado com 2 cartões amarelos, né? Contra o Goiás, se ele tomar um cartão amarelo, meu Deus, não vai enfrentar o Cruzeiro. O nosso grande gigante e bigode enroladinho, Cuquinha. Mas eu vou te falar, eu vivi para ver o Cuquinha tomar cartão amarelo. Tá certo? Muito bem. Agora vamos nos preparar. Goiás no meio da semana, jogo importante para o São Paulo em casa. O pessoal já estava escrevendo para mim, Rony, eu tô com medo do jogo em casa, eu fico preocupado. Mas não, vamos em frente, gente. Vamos ganhar do Goiás agora. Aí a gente encorpa bem, fica bem forte para pegar o cheirinho no Maracanã no outro final de semana. Aí bate no líder, sobe, vamos para cima e vamos buscar esse título. Você está muito confiante? Não, eu não tô não. Mas eu sempre tenho esperança, porque nós somos o clube da fé, tá certo? São Paulo, Raiz da área, Rony Altieri, muito obrigado por tudo, pessoal, e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Tamo junto, pessoal!